Irmãos queridos, agora eu quero convidá-los ao texto sagrado de Gênesis. Nós vamos estudar os capítulos 9 e 10, a parte final do capítulo 9 e todo o capítulo 10. Vamos começar no 9:18 e terminar no 10:32. Gênesis, capítulos 9 e 10. Se perguntássemos ao autor da carta aos Hebreus, onde podemos encontrar ajuda nos dias maus? Sua resposta provavelmente seria: olhem para os santos vivos e não se esqueçam de visitar os santos mortos. É sério, irmãos. Ao final de sua epístola, ele escreve no capítulo 13: lembrem-se de seus líderes, observem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Ao início do capítulo 12, logo depois de nos conduzir através da galeria dos heróis da fé, ele registra: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O primeiro verso, então, nos ensina que devemos aprender com o exemplo dos santos vivos. O segundo nos exorta a aprender com a vida dos santos que já morreram. Em outras palavras, é justo e agradável aos olhos de Deus que sejamos leitores de biografias cristãs. Nas palavras do pastor John Piper, a biografia cristã é uma forma de o corpo vivo da igreja atravessar os séculos. A boa biografia, continua ele, é história que nos protege do esnobismo cronológico. É teologia viva que flui das experiências concretas dos santos. A boa biografia também é aventura, algo de que temos fome natural. E ela ainda é psicologia saudável, pois aprofunda nossa compreensão da natureza humana à luz das Sagradas Escrituras. E é exatamente, queridos, o que encontramos nos capítulos que vamos estudar. O texto bíblico de hoje nos apresenta o fim da história de Noé, o começo da história de seus filhos e, ainda mais importante, a maneira como Deus conduz a história para a própria glória e para o bem de seu povo. Eu quero começar lendo com vocês o verso 19 do capítulo 9, e logo depois, o verso 32 do capítulo 10. Gênesis, capítulo 9, verso 19, o texto inspirado registra: esses foram os 3 filhos de Noé, e a partir deles, toda a terra foi povoada. O verso 32 do capítulo 10 nos diz: são esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Vamos ao Senhor em oração outra vez? Ó Deus, nós nos aproximamos de Tua palavra agora. E repetimos as palavras do salmista, que há muito tempo disse: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É o que queremos fazer neste dia que se chama pelo teu nome.
Queremos ouvir tua voz, guardá-la no coração para não pecar contra o Senhor. Ó Espírito, use-a para nos edificar e nos exortar. É o que nós pedimos, em nome de Jesus e para a glória dele. Os versos que lemos, irmãos, funcionam como um quadro que abraça uma pintura. Ao repetir a mesma frase, a partir deles, toda a terra foi povoada, o autor sagrado nos informa que a passagem trata do cumprimento da bênção de Deus, que mais cedo disse a Noé e seus filhos: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Nós ainda ouviremos sobre Noé, mas a verdade é que seus filhos serão os protagonistas humanos deste texto. Moisés, primeiro, se ocupa com uma foto particular da família deles. E em seguida nos leva a uma foto bem maior e abrangente, uma espécie de mapa mundi dos descendentes dos filhos de Noé. Em todas essas cenas, no entanto, o que deve ser destacado é o governo cuidadoso do nosso Deus. Através dos filhos de Noé, Deus continua firme em seu propósito de abençoar todas as nações da terra por meio do descendente da mulher. Como ele o fará, pastor? E como podemos ser abençoados pelo que encontramos aqui neste texto inspirado? Vamos aprender, queridos, com o que se parece mais com um relato biográfico. Em primeiro lugar, ouçamos sobre as ações ou reações dos filhos de Noé. Os versos 18 e 19 do capítulo 9 nos dizem: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. E a partir deles, toda a terra foi povoada. Esses versos funcionam como uma introdução àquilo que se dirá acerca dos filhos de Noé. Notemos, no entanto, que um deles já recebe destaque inicial, Cã. Moisés, além de colocá-lo ao lado de seus irmãos, nos conta que ele é o pai de Canaã, o patriarca dos cananeus, que habitam a terra prometida dos hebreus. Antes, porém, de falar detalhadamente dos filhos, o autor sagrado nos choca com algo que se passou como o pai deles. Versos 20 e 21 do capítulo 9. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Sobre o vinho, nós precisamos dizer 2 coisas. Historicamente, sabe-se que ele vem da Armênia, exatamente onde a arca encalhou. O que nos leva a crer que Noé foi mesmo o primeiro a desenvolver a viticultura, a ciência de cultivar as uvas, e a vinicultura, a ciência de produzir vinho. Biblicamente falando, nós precisamos afirmar que, por um lado, o vinho é uma bênção que Deus dá aos homens para alegrar o coração. Mas, por outro, deve ser consumido com moderação, pois há inúmeros perigos que o cercam. Um deles está aqui.
Excesso que leva à embriaguez. Depois de considerar o que Noé fez, queridos, vamos agora ver quais foram as reações de seus filhos. Versos 22 e 23. O texto inspirado nos conta que Cã, outra vez, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. O que temos aqui, pastor? Um contraste. Os 2 últimos mostraram respeito. O primeiro desrespeitou o próprio pai. Sem e Jafé cuidaram do pai que estava em pecado. Cã, porém, se aproveitou do pecado do pai para pecar. Como? Qual foi o pecado de Cã? Na verdade, são 2. Primeiro, o texto nos diz: Cã viu a nudez de seu pai. Ver aqui, segundo um especialista em hebraico, é olhar de modo perscrutador. Portanto, não estamos falando de um olhar inocente ou acidental. Cã parece ter se deleitado no que viu. E por isso ele é culpado do que chamamos de voyeurismo lascivo. A ação de observar uma pessoa nua ou em atos sexuais sem que esta o saiba. É por isso que o doutor Augustus Nicodemos chama Cã de o pai da pornografia. E como se não bastasse, ele contou o que viu aos irmãos que estavam do lado de fora. Ao que tudo indica, ele parece ter ridicularizado o próprio pai. Talvez porque quisesse ocupar o lugar dele. De toda forma, queridos, o que temos aqui é um contraste. Uns honram e cuidam. O outro se aproveita e difama. Ao olhar para esse texto, com quem você se parece mais? Em outras palavras, o que eu quero perguntar é: como tratamos familiares, amigos e irmãos quando eles caem em pecado? Com o exemplo de Cã, Moisés está dizendo: não devemos nos aproveitar, não devemos difamar nossos irmãos. Os que se parecem com Cã são oportunistas e fofoqueiros. Eles se aproveitam da fraqueza de seus irmãos. Eles vivem como espiões para encontrar falhas, defeitos e pecados, e posteriormente o que fazem? Difamam seus irmãos. Ao contrário de Cã, e como Sem e Jafé, o que Moisés quer com este exemplo é: cuidemos uns dos outros e tenhamos respeito pelas autoridades que Deus nos deu. Tomemos nota do seguinte, queridos: quando Sem e Jafé cobrem a nudez de Noé, eles estão imitando o próprio Deus que mais cedo cobriu a nudez de Adão e Eva. Vocês se lembram? É o que o Senhor espera de seus filhos. Nós precisamos cuidar dos nossos irmãos que caem em pecado. Foi o que também Paulo disse aos Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim
cumpram a lei de Cristo, em vez de se aproveitar, meu irmão. Você precisa cuidar com mansidão de seu irmão ferido. Em vez de difamar o irmão que está em pecado, aproxime-se para ajudá-lo, aproxime-se para carregar os fardos com ele, assim como Cristo fez com você na cruz. E antes que algo lhe aconteça, como aconteceu a Noé, tenha cuidado para não cair em pecado. Uma pergunta, irmãos. Quando foi que este santo homem de Deus caiu mesmo? Onde ele estava? Noé não caiu nos difíceis anos da construção da arca. Ele caiu nos anos tranquilos da vinha. Noé não caiu quando era jovem e inexperiente. Ele caiu quando já era velho e experimentado. O que é que eu quero com isso, irmãos? Tenhamos cuidado com a velhice. Você, irmão mais experiente, tenha cuidado com sua aposentadoria. Ela pode se transformar numa armadilha do diabo. Tenhamos muito cuidado, irmãos, com os dias de paz e de serenidade. Pois é a nossa tendência. Nós relaxamos quando estamos de folga ou de férias, baixamos a guarda em tempos de paz e tranquilidade. Foi o que aconteceu com Noé. E é o que pode acontecer com qualquer crente piedoso. Por isso, como disse Jesus aos discípulos, horas antes da crucificação, nós precisamos orar e vigiar para não entrar em tentação. Depois de considerar as ações de Noé e seus filhos, vamos ouvir sobre as profecias que tratam dos filhos de Noé. Nós as encontramos entre os versos 24 e 27. Gênesis, capítulo 9, versos 24, 25, 26 e 27, o texto nos diz: quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. De modo geral, irmãos, eu posso dizer que essas palavras, as únicas proferidas por Noé em todo o relato, tratam de nos apresentar uma divisão familiar. Assim como os filhos de Adão foram divididos em Caim, o ímpio, e Abel, o piedoso, que mais tarde foi substituído por Sete, os filhos de Noé são divididos em Cã, ou cananeus depravados, e Sem, semitas piedosos. Ou seja, o autor sagrado ainda está falando daquela tensão que existe entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Analisando agora a profecia de modo particular, nós precisamos dizer que Canaã será escravo de seus irmãos. Mas por quê, pastor? Porque um filho está sendo amaldiçoado no lugar de seu pai. Nós precisamos lembrar, como coloca um comentarista, que por trás da profecia de Noé
estava o conceito de solidariedade corporativa. Os ancestrais representam e reproduzem sua própria espécie de descendentes. Isto é, irmãos, os cananeus sofrerão com maldição não por causa dos pecados de Cã apenas, mas porque eles mesmos pecarão como Cã. Sem o filho do meio, curiosamente, recebe a maior das bênçãos. Moisés, ou melhor, Noé nos diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. O que é isso? Noé está louvando a Deus, porque Deus graciosamente escolheu Sem para levar adiante a semente da mulher. Se os cananeus vão seguir os passos de seu pai Cã, os semitas vão adorar o Deus de seu pai Noé. E quanto a Jafé, Noé nos diz aqui que o Senhor vai lhe ampliar o território e mais tarde, em um futuro distante, Jafé voltará para habitar nas tendas de Sem. Como explicamos isso? Como veremos no capítulo 10, os descendentes de Jafé irão para longe. Porém, no tempo determinado por Deus, eles que serão considerados gentios voltarão a ser parte do povo da aliança. Bem, foi o que profetizou Noé pelo Espírito acerca do futuro de seus filhos e acerca do futuro da história da redenção. Mas como foi que o servo de Deus terminou os seus dias, pastor? Os versos 28 e 29 do capítulo 9 nos contam, queridos. Eles nos dizem: depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Vejam, é verdade que Noé pecou, que foi visto por seu filho em um ato vergonhoso. Mas não é assim que Moisés fecha a história de Noé. O autor sagrado dá destaque aos muitos anos de vida de Noé, o que nos sugere que, depois de se arrepender de seus pecados, o servo de Deus voltou a andar em piedade com o Senhor. Por graça, Deus perseverou com ele. Por graça, Deus lhe perdoou os pecados. Por graça, Noé se levantou de sua queda e continuou andando com Deus. Não é essa a nossa experiência de vida também, queridos? Nenhum de nós é melhor do que Noé. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Todos nós pecamos. Nossa felicidade é que Deus não falha. Sua graça não acaba. Você pecou outra vez, minha irmã? Caiu em pecado de novo, meu irmão? Não se deixe vencer pela tristeza que lhe afasta do Senhor. Arrependa-se de seus pecados em contrição, com pesar. Mas em seguida, levante-se para continuar andando com Deus, pois, como disse alguém, a vida cristã é uma série de recomeços graciosos. Em vez de se entregar à tristeza excessiva consigo mesmo, trate de se alegrar com Noé e louvar a Deus por sua escolha graciosa. Pois vejam,
Foi Deus quem soberanamente escolheu Sem, o segundo e não o primogênito filho de Noé. Foi Deus quem graciosamente deu a sua bênção a Isaque e não a Ismael. Foi Deus quem soberanamente escolheu Jacó, o filho mais novo de Isaque, e não Esaú. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, explica a matéria da eleição com as palavras: isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É a mais pura e libertadora verdade, amigos. Você não escolheu o Senhor, foi Ele quem escolheu você. Eu não entrei no reino de Deus por meu próprio mérito. Eu entrei por graça de Deus e mérito de Cristo. Nós não vamos chegar ao fim da jornada porque somos perfeitamente obedientes, não, queridos. Nossa felicidade é a graça de Deus, que não desiste de nós, que persevera conosco. Deus vai nos levar ao fim da jornada cristã, a fim de que Ele receba a glória e nós sejamos eternamente felizes nele. Pois nós somos como Noé. Agora, é possível que estejamos longe das tendas de Sem, ou das tendas da igreja de Cristo. Se este é o seu caso, você provavelmente é um escravo do pecado, como eram os descendentes de Quem? Ou melhor, de Cã. E porque é um escravo do pecado, você fará de tudo para servi-lo. E de maneira triste, acabará levando seus filhos no mesmo caminho. A maldição hereditária, como alguns gostam de chamar, não vem porque espíritos malignos pairam sobre as nossas casas. Ela vem por meio dos nossos pecados, que de tanto se repetir e machucar, tornam-se a norma das nossas famílias. Não é o que você quer para seus filhos? Gostaria de ser liberto do poder dominador do pecado? Trincar os dentes e ser determinado não vai resolver. Como os filhos de Jafé, você precisa ouvir a voz de Deus, amigo. Você precisa voltar à casa de seu pai. Você pode ter se afastado, como fizeram os jafetitas, ou você pode ter nascido fora da família da aliança, como seria o caso dos cananeus. Qualquer que seja o caso, se ouvir a voz do Espírito, venha a Deus agora. Por graça, mesmo nascendo fora da família da aliança, você ainda pode se assentar junto aos nobres Abraão, Isaque e Jacó. Então venha, amigo, ouça a voz do Espírito e contemple o Cristo que pode libertá-lo, não apenas da condenação futura do pecado, mas também do poder presente dele. Como ele o faz, pastor? Bem, para nos libertar da condenação eterna do pecado, o Filho bendito de Deus foi preso e pendurado numa cruz no nosso lugar. Ele recebeu o que era nosso, a ira santa de Deus, e nos deu por graça salvação e perdão. Como é que ele nos liberta do domínio do pecado?
o mesmo Jesus, por meio de sua palavra e de seu Espírito, aplica continuamente o Evangelho aos nossos corações. Qual é a nossa parte, pastor? Ouvir o Evangelho continuamente. Ler o Evangelho diariamente. Repartir o Evangelho sempre que possível. A ideia é, quanto mais mergulhados no Evangelho estivermos, mais e mais vamos emergir do domínio do pecado para sermos livres de sua influência e poder. Ouçamos, portanto, e respondamos ao Evangelho. Depois de considerar as ações, depois de ouvir as profecias sobre os filhos de Noé, vamos terminar com as nações que nasceram dos filhos de Noé. Capítulo 10. O verso 1 do capítulo 10 nos avisa: este é o registro da descendência de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. De modo introdutório, eu gostaria de dizer o seguinte, queridos. A tabela das nações, como às vezes é chamado o capítulo 10 de Gênesis, nos apresenta uma genealogia segmentada de 3 dos filhos de Noé, com 2 notas biográficas sobre Nimrod e Peleg. A genealogia não é exaustiva. Sim, ela tem informações históricas, geográficas e políticas, mas precisamos lembrar, suas intenções são teológicas. E as notas biográficas servem para prenunciar o que vamos encontrar no capítulo 11, na narrativa da Torre de Babel. Outra informação introdutória importante diz respeito ao refrão. Ao final de cada genealogia, Moisés nos conta que os filhos de Noé estão divididos em clãs, línguas, territórios e nações. O que nos leva a crer que, cronologicamente, o capítulo 11 é um flashback que nos explica o capítulo 10. Além disso, é bom que se note a ordem do registro de Moisés. Quase sempre ele fala nesta ordem: Sem, Cam e Jafé. Aqui ele a inverte para Jafé, Cam e Sem. Ele parece ir daquele que está mais longe, Jafé, para Cam, que estará ao lado de Sem. E ele dá destaque a Sem, porque é por meio dele que a semente da mulher vai avançar para a história de Abraão e de seus descendentes. Feitas estas considerações gerais, vamos ler as genealogias dos filhos de Noé de modo separado. Primeiro, os Jafetitas, capítulo 10, versos 2, 3, 4 e 5. Moisés escreve: estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Sobre estes, os Jafetitas. Eu quero fazer apenas um comentário. Qual é? Eles cruzaram os mares e chegaram até a Europa. Por isso eram considerados os povos dos confins da terra para um judeu do Antigo Testamento. Deles nós seguimos para os Camitas, do verso 6 ao verso de número 20.
O texto nos conta: estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Mizraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sineá. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Calá e Rezem, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Mizraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerá e chegavam a Gaza. E de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, chegando até Laza. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. De modo geral, irmãos, eu quero destacar os seguintes: dos filhos de Cã, os egípcios, os babilônios, os assírios, os filisteus e os cananeus são os mais amargos inimigos de Israel ao longo do AT. De modo particular, eu quero chamar sua atenção para duas notas. A primeira é sobre Nimrod. Seu nome significa nós nos rebelaremos. E o que lemos no capítulo 10 antecipa o que vamos encontrar no capítulo 11. A segunda nota é sobre as fronteiras de Canaã. Moisés tomou tempo para destacá-las, pois é a terra para a qual Deus está levando os escravos hebreus depois do Egito, os primeiros leitores de Gênesis. Por fim, chegamos a Sem. Entre os versos 21 e 31, nós lemos o seguinte: Sem, irmão mais velho de Jafé. A versão mais acurada ou mais apropriada nos diria Sem, cujo irmão mais velho é Jafé. Também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assu, Arfaxade, Lud e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ul, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. E seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Zefá, nas colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. De tudo que lemos, 2 nomes se destacam dentre os demais: Peleg e Eber. O primeiro, assim como se deu como Nimrod, serve ou estabelece a conexão entre os capítulos 10 e 11 e antecipa o que se dará na narrativa da Torre de Babel. O segundo, irmãos, é a conexão entre Sem e Abraão, Eber.
lembrando-nos que é por meio desta descendência eleita que Deus levará a história da redenção adiante. E então Moisés conclui a tabela das nações como comentário, verso de número 32. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. E a partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Trata-se, irmãos, de uma conclusão e de um lembrete. Como prometido, os descendentes de Noé se multiplicaram e se espalharam para povoar toda a terra. Lembrando-nos que estamos lidando com um Deus bom e soberano, que zela para cumprir seus propósitos, a fim de abençoar o seu povo disperso no mundo. Você crê, meu irmão? Veja quanto encorajamento nós encontramos nesta passagem. Como diria Paulo, muitos anos depois, em Atenas, de um só, o Senhor fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. É o que temos em Gênesis 10. As nações recebem seu tempo e seu lugar na história, das mãos soberanas do nosso Deus. As nações, então, não são tão independentes como pensam ser. E os poderosos da terra, como Nimrod, não estão completamente no controle das situações como imaginam estar, queridos. Eles podem dominar e fazer o mal a muitos. Mas como diz a versão Almeida Revista e Atualizada, no verso 9 deste capítulo, Nimrod e todos os poderosos da terra estão diante dos olhos do nosso Deus. Ele os vê. Deus continua no controle, e no tempo determinado Ele vai intervir, vai pôr um fim ao reino dos maus e poderosos. Se é assim, vamos descansar um pouco sob as asas do Altíssimo. Você se vê impotente, não consegue mudar a história, não consegue sequer se aproximar dos homens que aparentemente podem mudá-la. Meu irmão, nós podemos nos aproximar do trono da graça. Você pode se esconder sob as asas do Todo-Poderoso. Lembre-se, neste dia, seu Deus continua no trono do universo. Ele continua guiando a história para a própria glória e para o bem de seu povo. Outra lição que salta deste texto, irmãos, é: nós somos todos iguais. Todos os seres humanos da terra descendem dos filhos de Noé. Não há, portanto, raça ou cor dominante. Brancos e negros, europeus e asiáticos, ricos e pobres, somos todos filhos de Noé. Mas é óbvio, temos problemas. Qual é, Renan? O problema é que, embora sejamos iguais, estamos divididos, guerreando uns contra os outros, nação contra nação. Cor contra cor, interesse contra interesse, marido contra mulher. Por quê? O que foi que aconteceu conosco? A história secular pode nos contar o que se passou ao longo do tempo. E em muitos casos, até muito mais do que temos na Bíblia, pois, como disse, esta história é seletiva e tem propósitos teológicos.
Mas a história secular jamais poderá tratar do âmago da questão, do porquê do problema, da razão por trás de nossa divisão. Só a Bíblia o faz. De acordo com Gênesis, nós somos unidos uns aos outros por meio do nosso ancestral Noé. Mas estamos separados uns dos outros e até de Deus por causa do pecado. E como se resolve este problema, Renan? Políticas nacionais e internacionais jamais poderão resolver a questão plenamente. A solução para a nossa divisão está no descendente de Sem, um filho de Noé também. Mais cedo, ainda no Éden, o Senhor disse à serpente: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quem é, irmãos, o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? Essa promessa passou de Adão para Sete, de Sete para Noé, de Noé para Sem, de Sem para Abraão, de Abraão para Judá, de Judá para Davi, e de Davi chegou até Jesus, o Cristo prometido por Deus para salvar o seu povo. Na cruz, embora ferido pela descendência da serpente, Jesus, o descendente da mulher, morreu para esmagar a cabeça da serpente e para nos libertar da condenação e das amarras do pecado. Por isso Paulo escreveu aos Efésios: Ele é a nossa paz. Por meio dele, Deus fez de ambos um e destruiu a barreira que nos separava, jogou abaixo o muro da inimizade dos povos. Vejam só, é um efeito do Evangelho. Por meio de Cristo, o Evangelho nos une a Deus e nos une aos nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. É o que precisamos, queridos, para nos dar bem uns com os outros na igreja e na família, e é do que os povos da terra mais precisam. Algumas pessoas às vezes me dizem: pastor, a pandemia vai mudar as pessoas, vai torná-las melhor. Vai não, irmãos. O dilúvio não o fez. A pandemia tampouco o fará. Em breve nós vamos esquecer do que aconteceu, voltaremos às mesmas práticas e aos mesmos pecados. O que muda o mundo é a pregação do Evangelho acompanhada pelo poder do Espírito. O que muda o mundo é um coração regenerado pelo Espírito e uma mente comprometida com a palavra do Rei do Universo. Por isso, mais do que qualquer coisa, nós precisamos seguir fazendo missões. Aqui, no sertão, no sul do país, no norte, do outro lado do mundo. Os pecadores estão perdidos, com ou sem pandemia. Eles precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. O resto, como dizemos, é história, queridos. E falando dela, lembremos do valor das biografias cristãs. Você está passando por alguma dificuldade e sente que não vai vencer, não vai sair dela? Lembre-se do conselho do escritor da Epístola aos Hebreus. Visite a vida dos santos que já morreram. Deus pode encorajá-lo, Deus pode animá-lo através do exemplo dos irmãos do passado.
Eu quero concluir este sermão com as palavras do pastor John Piper sobre a biografia missionária de David Brainerd. Porque a vida de um jovem que morreu aos 29 anos, tendo trabalhado apenas 4 entre os índios, foi e é tão importante na história da igreja? A resposta de Piper é a seguinte: a vida de Brainerd é um testemunho vívido e poderoso de que Deus pode e usa os santos fracos, doentes, desanimados, surrados, solitários e lutadores, que clamam a Ele dia e noite para realizar coisas surpreendentes para a sua glória. É por isso, irmãos, que devemos ler biografias cristãs. Nós vemos homens e mulheres fracos, aos pés e na dependência de um Deus todo-poderoso. Eu espero que você leia mais biografias. Aproveite esta pandemia que parece não ter fim. E lendo-as, certamente Deus vai animá-lo, vai encorajá-lo, vai encher seu coração de esperança e de vigor espiritual.